igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Que bom que você veio. Hoje o Senhor marcou esse dia. Foi Ele quem trouxe você aqui para ouvir a palavra dEle, aquela palavra que alimenta o Espírito. O Senhor teu Deus, aquele que te criou. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. Foi Ele quem te criou, foi Ele quem te formou, Ele te ama. O Senhor, Ele te ama, Ele marcou este dia para você estar aqui para ouvir a palavra dEle. O Senhor, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 4, está escrito que nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor diante dele. Ele é o nosso Pai, aquele que está nos céus. No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, ele é tão tremendo que quando ele fez tudo perfeito. Está escrito que Deus formoso fez tudo apropriado ao seu tempo e colocou no coração do homem a eternidade. Ele já colocou o reino dele dentro de você, dentro de mim. Ele está conosco todos os dias. Ele nos ama. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, certa vez Jesus estava ensinando e foi interrogado pelos fariseus: Senhor, quando se dará a vinda do reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus ele não vem com visível aparência, e nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está. O reino de Deus ele já está dentro de vós. O Senhor, quando Ele te criou, Ele já colocou o reino dentro de ti. O Senhor, Ele te ama. No livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. O Senhor, Ele te ama, que Ele entregou o Filho dEle, quando ainda nós andávamos no pecado. Está escrito assim: porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. O Senhor, Ele amou a nós a tal ponto que Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor, Ele te ama. Está escrito no capítulo 5 de Romanos, versículo 5: a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Amados, o Senhor, Ele nos ama tanto, que foi a ponto de entregar o seu Filho unigênito por nós. Ele te ama, lembre-se disso, Ele te ama. Amém, irmãos? Aquele que pode se prostrar, aquele que não pode se ajoelhar, aquele que não pode ficar sentado, vamos orar, irmãos. E em especial queremos colocar a vida da Lívia em oração e do Lohan. Vamos invocar Yahweh Rafá, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor, te damos graças, Pai. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos, Pai, para te adorar, Pai, para buscar o teu santo nome, para buscar a tua face, Pai. Yahweh Rafá, Senhor, te invocamos, Pai. Pai, colocamos diante de ti, Pai, a vida da Lívia, a vida do Lohan, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Senhor, entra com a cura, com a providência, Pai. Restaura a saúde deles, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai. Pai amado, Pai querido, mostra, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos, Pai, Senhor dos senhores. O Senhor é médico por excelência, Pai. Aquilo que o homem não resolve, o Senhor dá um jeito, Pai. O Senhor resolve, Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor, te pedimos perdão também, Pai, pelos nossos pecados, Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor, perdoa, Pai. Som dos nossos corações, Pai, se há algum pecado, Senhor, perdoa, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Pai, a tua bênção, a tua misericórdia, Pai. Pai, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Pai. Livra-nos, Pai, de acidente, de tragédia, Pai, livra da morte prematura, Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, livra-nos, Pai, do pecado, Pai. O pecado nos afasta de ti, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, este lugar, este culto de hoje, Pai. Pai, usa o teu servo de uma forma poderosa, Pai, para ministrar os nossos corações, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, aqui oramos e te agradecemos nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. As palmas louvam o Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos, meu Deus, ainda na tua presença, queremos entender, meu Deus, o significado profético dessa noite. Abre nossa mente, nossos corações, Pai, que possamos entender, compreender, Pai, essa data, Pai, tão importante, Pai, nesse tempo que nós estamos vivenciando, Pai, nas nações. Eu lhe peço, Pai, traga, Pai Santo, a sabedoria, conhecimento, porque é tempo de milagres, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é uma celebração especial, chamada de festa da dedicação, festa das luzes. A gente vai ver que Jesus participava dessas festas, a igreja do primeiro século participava dessas festas. E desde quando nós começamos a participar dessas festas aqui, quem tem participado das festas aqui? Tabernáculo, Shavuot, Pentecoste. Tem acontecido algo na sua vida? Deus tem abençoado famílias, casamentos, prosperidade, porque a palavra de Deus, ela é milenária, ela funciona. E essa noite, alguém aqui já perdeu a identidade? Já perdeu a identidade? Mas se perdeu a carteira de identidade, que complicado que é. E você andando na rua, para o seu polícia e pergunta, parado aí, quem é você? Eu sou fulano de tal, mas peraí, mostra a sua identidade. Não tem identidade. Como é que você vai comprovar que você é você? Assim também o povo de Deus tem uma identidade. E quando o povo de Deus perde a sua identidade, vem o maligno e ele tenta fazer com que você perca as suas bênçãos. E nós vamos entender hoje o significado profético dessa noite. Eu estava acompanhando à tarde a Aline em Israel, e ela fez hoje uma live lá, né? E hoje, lá na faixa de Gaza, os soldados de Israel entraram, né? E ergueram a menorá, candelabro, e eles acenderam lá, né? Tem um significado, porque festa de Hanukkah tem um significado especial, também conhecido como festa das luzes e festa da dedicação. E Deus quer falar contigo nessa noite de Hanukkah. Convido você a abrir a palavra de Deus, abrir em João capítulo 10. Nós vamos ver que Jesus participou dessa festa. E amados, pastor Rode descobriu um tesouro. E para poder... Imagina, o Edemar aqui, ele fez uma abertura de culto uma vez atrás, dizendo sobre alguém encontrou um tesouro no campo. Não era o campo dele. Ele não tinha condições de comprar aquele campo. O que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, que dentro tinha um tesouro. O pastor Rode descobriu esse tesouro no campo, preciosíssimo. Quem disse essa parábola foi o próprio Senhor Jesus, Yeshua. Então, no próximo ano, o ano da restauração profética, tem muitos ensinamentos milenários que o pastor Rode quer trazer para abençoar a tua vida. Em todas as áreas, porque a palavra de Deus, ela é milenária e ela funciona. E vamos ver então a palavra de Deus, João capítulo 10, versículo 22, tá? Tá bem assim, ó, João 10, 22 ao 39. Você abriu seu aplicativo, sua Bíblia. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação. Aonde? Jerusalém. E agora é inverno lá naquele hemisfério, né? A palavra dedicação aqui é em grego ekainia, que quer dizer consagração, dedicação. Em particular, é uma festa anual celebrada durante 8 dias, comemorando o 25 de Quisleu, instituída por Judas Macabeus, tá? Em um ano 164 a.C.,
em memória da purificação do templo, da profanação de Antíoco Epífanes. Eu vou contar para vocês a origem, né, da Hanukkah, a origem dessa história que Jesus celebrou, festejou a festa de... Ele estava lá nesse dia, estava lá. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje vai ser recitar algumas palavras no original para abençoar a tua vida. Quem quer ser daqui hoje abençoado? Porque a palavra tem poder. Amém? Então, Jesus estava lá na festa da dedicação de Hanukkah, 23. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então, os judeus rodearam a Jesus para indagar: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o ungido, o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que eu realizo em meu nome, em nome de meu Pai, testemunham a meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. Amém? Dá uma pausa aqui. Imagina Jesus chegar para você e falar assim: ó, você não é ovelha minha, não. Opa, você não é minha ovelha. Porque olha o que ele diz, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então a gente já sabe que quem que é a ovelha de Jesus e quem não é. Ele fala que as ovelhas dele ouvem a voz do Senhor, do bom pastor, que é ele, reconhecem a voz do bom pastor e a seguem. Quando eu era pequeno, nós tínhamos uma ovelhinha em casa. Eu, pastor Valdir, o pastor tinha dado para nós uma ovelhinha branca, floco de neve. Tratamos ela assim desde pequenininha, né, de uma madeira. Chegava a visita em casa, chamava floco de neve, ela não dava nem bola. Quando chegava eu, Daniel, a cara chamava floco de neve, ela corria para a gente. Ela sabia, conhecia a nossa voz. E assim também, a ovelha do Senhor conhece a sua voz e segue ele. E ele fala bem assim, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Aleluia! Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Se você é ovelha de Jesus, o diabo não pode te arrancar da mão dele. Você crê nisso? Aleluia! Ele fala ainda: meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus os interpelou: eu vos tenho revelado muitas boas obras da parte do meu Pai. Qual dessas obras vocês quereis lapidar-me? Os judeus responderam assim: por nenhuma obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia, e porque, sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Jesus lhe contestou: não está escrito na vossa lei: eu lhe disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a este mundo? Tu blasfemas, porque vos declarei: eu sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se a faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, mais uma vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Amém? Era festa de Hanukkah, Jesus estava no templo, e perguntaram se ele era aquele que deveria vir ao mundo, o ungido, o salvador, o rei dos reis. Ele falou: mas tenho falado para vocês tanto tempo, vocês não têm acreditado em mim, não? Olha as obras, os milagres que eu tenho feito. Nós temos trabalhado, eu e meu Pai juntos. Eu e o Pai somos um. Vocês não me ouviram porque vocês não são ovelhas minhas. Aí quiseram apedrejar o Senhor Jesus, né? Então, era a festa da dedicação. Jesus estava comemorando essa festa. Eu quero contar para vocês a origem dessa festa. Quem fez aula de história aqui vai saber, tá? Mas existe um livro da Bíblia católica, a Bíblia Ave Maria, e está certinho a história lá. Tá assim, quem já viu na Bíblia católica, livro de Macabeus? Livro de Macabeus conta essa história. Ela foi tirada quando foi feita a reforma da igreja, mas ela é verdadeira, ela está lá. Povo de Deus, os ortodoxos que creem no Mashiach, em Jesus, vivem, e essa história de Macabeus fala sobre essa festa da dedicação. Mas vou fazer para vocês um resumo do que é essa festa de Hanukkah da dedicação. Nos anos 300 a.C., tinha Alexandre o Grande. Não é porque ele era gigante,
Ele era um grande homem de conquistas, território. Alexandre o Grande, ele invadiu ali onde era a Judéia, Israel. Só que ele foi um bom rei para o povo de Deus. Ele chegou lá e falou assim: vocês podem continuar cultuando a Deus, podem ler a Bíblia, podem celebrar as festas, né? Então o rei Alexandre o Grande foi um rei que permitiu que o povo de Deus continuasse praticando, né, a sua autonomia de buscar a Deus, de orar, enfim, de continuar seguindo aquilo que está na palavra de Deus. Está lá, a história diz, Alexandre o Grande. Mas depois Alexandre o Grande morreu, e veio depois, né, outros governantes. E depois desses governantes apareceu um tal de Antíoco IV Epifânio, um cara que se achava o maioral. Os gregos fizeram uma aliança ali, invadiram a Síria. E falaram, olha, os gregos naquela época era a elite em cultura, filosofia. Quem já ouviu falar de Aristóteles? Né? Quem já ouviu falar da fórmula de Bhaskara? Misericórdia, né? Nunca usei aquilo na vida. Mas os gregos tinham mais armas poderosas. Quem assistiu aí já Esparta? Soldados poderosíssimos. Então, imagina uma cultura grega chegando na tua terra, com alta tecnologia, conhecimento, filosofias, histórias, e veio para estar junto com o povo judeu. Mas esse caboclo aqui, esse cara chamado Antíoco IV Epifânio, ele falou o seguinte, ele não queria destruir os judeus. Ele falou o seguinte, vocês adoram um Deus só. Nós, gregos, temos vários deuses. Né? Tem Martes, tem Eliseus. Quanto mais deuses, melhor. Mais trabalho aí, mais de boa. Um Deus só, não. A partir de agora eu vou colocar uma lei. Povo de Israel, povo de Deus. Vocês vão ter que cultuar os meus deuses. Vocês não vão poder mais celebrar o culto de vocês, como vocês celebravam. Vocês não vão poder mais guardar o Shabat, celebrar o Shabat. Vocês não vão poder mais comer as comidas chamadas de kasher, as comidas de Deus, que faz bem para o corpo. Vocês não vão poder mais festejar as festas do Senhor, as festas bíblicas. Vocês estão proibidos de fazer isso. Mas um choque. Foi um choque para a nação de Israel. Mas eles faziam tudo meio que escondidinho, né? Não, vamos esconder aqui certinho, né? Então ele começou a fazer a perseguição contra o povo de Deus, nossos antepassados. Começou a perseguir eles, começou a queimar Bíblias. Aí chegou o cúmulo do absurdo. Imagina aqui chegar esse tal de Antíoco Epífanes, chegar aqui e falou, pastor Rodrigo, eu sou rei. Agora, naquela época, antes de vir Jesus, os pecados ali, né? Tinha que oferecer o quê? Um cordeiro, novilho, dependendo do seu grau de pecado. Animais santificados, puros. Aí chega esse rei, a partir de agora você vai sacrificar aqui no lugar santo dos santos, vai sacrificar uma porca gigante aqui dentro, uma porca. Quem já viu um porco? É um animal limpinho, né? Aquilo era uma abominação. Imagina um lugar santo dos santos sacrificar um animal considerado impuro. Aquilo foi o auge. E aí um homem chamado Matitiarro, ele era do sacerdotes, tipo pastores ali. Ele ficou assim, não, eu não vou fazer isso não. Matitiarro, ele se posicionou. Não, vamos continuar praticando aquilo que a lei de Deus diz. Então o rei Epifânio, ele mandou tipo um oficial do governo dele, e falou assim, olha, a partir de agora, eu sou oficial do rei. Aqui no templo, vocês vão começar agora a adorar os deuses do meu rei e a cultuar, agora sacrificar animais que o meu rei mandou a sacrificar. E na casa do Senhor, mandaram erguer uma estátua de um ídolo gigante chamado Zeus. E também diz as fontes ali que ele levantou uma imagem do Deus chamado Baal. Aquilo foi uma abominação. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu não tenho muito cabelo para segurar, né? Aqui, pá, mas tá bom aqui. Aquilo foi uma abominação
Imagina aqui 2 imagens, uma de Zeus, de Baal. E o rei mandando agora pelo oficial, você tem que adorar essa imagem. Vocês estão proibidos de ler a Bíblia. Estão proibidos de festejar as festas do Senhor. Estão proibidos de fazer o Shabat. Estão proibidos de fazer a circuncisão. Acabou a identidade de vocês. Aí então, ele fala assim, ó, e quem participar dessas festas que o meu rei, Etíoco, está ordenando fazer, vai ganhar honras, din-din, plata. Aí um dos sacerdotes ali do templo falou, opa, eu vi plata. Deve ser bom esse negócio. Eu quero ser amigo do rei. Eu quero fazer... Não, eu quero participar. Vamos ajudar o governo aí. Eu quero ajudar a participar aqui do que o rei quer. Vamos sacrificar as porcas, né? Os animais imundos. Não, bora, tô junto. Aí Matitiarro falou, você tá louco, menino? Não vamos deixar de cultuar o nosso Deus. Sabe o que ele fez? Pegou ali uma espada, matou aquele sacerdote que se vendeu para o governo grego, matou. E os filhos de Matitiarro, que é Mateus, pegaram aquele oficial do rei, vamos matar esse cara aqui mesmo. Como ele ousa afrontar o nosso Deus eterno, mataram aquele homem. Imagina, eles mataram o oficial do rei. Mexeram no oficial do rei, o que vai acontecer? A casa vai cair. E eles, então Matitiarro e Judá falaram assim, a gente não pode deixar eles impor. É melhor nós obedecermos ao nosso Deus. Vamos obedecer ao nosso Deus. Não vamos cultuar essas outras coisas, essas práticas pagãs. Então o que aconteceu? Eles incitaram o povo a se posicionar. Tá? Ensinaram, vamos se posicionar para a gente não possa perder a nossa bênção. Mas aconteceu, o povo correu, né, para as montanhas, porque houve uma perseguição ali. Houve uma perseguição ao povo de Deus. E Epifânio mandou um grande exército para matar o povo de Deus. E era um Shabat, um sábado de descanso. Então eles foram enfrentar, matar o povo de Deus. O povo de Deus falou assim, a gente não vai deixar de profanar o Shabat, o sábado. Nós vamos, né, não vamos atirar uma pedra. Então, porque eles obedeceram a Deus, o rei ali, que tinha mandado o seu exército, matou homens, mulheres, crianças, no dia de Shabat. Porque no Shabat, eles tinham a compreensão de que não podiam fazer nada. E, na verdade, o Shabat tem outro significado. Jesus falou, né, que o Shabat foi feito para o homem, né, e Deus descansou antes das leis. Que a importância é a vida. E quando Matitiarro ficou sabendo disso, puxa, mataram o meu povo no dia de Shabat. Quem está acompanhando a guerra de Israel aí? Está vendo na televisão? Sabe que dia que começou a guerra lá em Israel, lá com a faixa de Gaza? Dia 7, que era um dia de um Shabat, chamado de Simchat Torah. Era um dia que o povo de Deus não podia trabalhar. Era uma festa de dedicação à lei do Senhor, à palavra dele. E o povo inimigo, sabendo disso, eles não vão fazer nada nessa guerra. Vamos matar todo mundo. Então, mas nesse tempo, aqui esse Matitiarro, ele ficou velho, né? Já durante essa lei que o rei tinha impetrado ali, já era idoso, já tinha as primeiras medidas antes da palavra de Deus, né? Então, aconteceu que eles destruíram ali, tipo, o altar. Matatias matou esse cara, né, esse oficial do governo, né, e também sacerdote. Mas imagina, aquele altar que tinha agora sido sacrificado uma porca, um sacrilégio, que o rei mandou matar ali, não servia mais para servir a Deus. Tinha que ser destruído. E então Matitia ficou velho, e o filho dele, chamado Judá, ou Erudá, falou assim, não, pai, vamos nos posicionar, pai. Descanse, que o Senhor se junte aos seus antepassados, pai. Mas nós vamos aqui guerrear. E aí Yahudá, ele juntou, Yahudá, ele era sacerdote, não era um soldado. Imagina aqui, os homens dessa igreja, aleluia, contra o BOP do Rio de Janeiro. Você conhece o BOP, né? Mas Deus deu força para esse exército de Israel. Aleluia!
Durou 3 anos essa guerra. E eles conseguiram expulsar esses caras aí que era grego. Esse tal de Epifânio, o seu exército. E esse tal de Judá foi conhecido como Macabi, que Macabeu. E a palavra Macabeu em hebraico quer dizer martelo, porque significa, né, é como um martelo, porque ele era grande em sua força e liderança. Então por isso que ficou Yahudá Macabi, Macabeu, martelo. Se você abrir a Bíblia Católica vai estar lá, livro de Macabeus 1, livro de Macabeus 2, está lá essa história, que conta dessa festa de Hanukkah, a origem dela. E essa atitude de se posicionar foi no dia 25 de Quisleu, que foi essa época agora. Quando se posicionaram e quando eles quiseram reconsagrar o templo. Mas por que Macabeu? Porque Macabeu, a palavra Macabi, martelo, pega as letras da palavra Macabi, ela tem 4 letras em hebraico, quer dizer Men, Kaf, Bet, Yud. Men, Kaf, Bet, Yud, que quer dizer assim um acrônimo para Mi, Hamorra, Baelim, Hashem. De novo, Mi, Hamorra, Baelim, Hashem, que é parte de uma canção que significa: quem é entre os poderosos como o Eterno? Quem se compara ao Eterno nosso Deus? É parte de uma canção. Então ficaram esse cara aqui, eles se posicionaram e falaram: quem é como o nosso Deus, o Deus Eterno poderoso? Quem é como o Senhor? Então eles se posicionaram e ficaram chamados como, né, a guerra dos Macabeus, daqueles que se posicionaram. Foram 3 anos nessa batalha poderosa. E os judeus expulsaram os seleucidas, que eram mais fortes que eles. Amados, era um exército enorme contra um exército pequeno. Mas quando você é o povo de Deus, Deus fala: por 7 caminhos fugiram meus inimigos. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala assim que eles tiveram um grande milagre. Então o primeiro milagre que aconteceu nessa época foi durante as guerras. Então declare comigo: Hanukkah é tempo de milagre em meio às guerras. Então quer dizer que eu não sei que guerra você está enfrentando hoje. Agora é a época que você vai ter vitória. Na tua vida é um tempo profético. Porque você pode ver: pai, meu exército é pequeno, eu não tenho força para vencer. Mas você serve ao Deus dos Macabeus. Quem é poderoso como o Eterno nosso Deus? Por mais que você seja tão pequeno, se Deus está dentro de você, você tem um exército inteiro. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Então agora é tempo de milagres, tempos, né, de milagres em meio à guerra. Então, beleza, venceram, aleluia, né? Que bom. Mas o templo precisava ser purificado. Estava imundo. Tinha as imagens dos deuses do grego ali. Zeus, de Baal. Então, para marcar esse evento, essa vitória, era necessário acender a menorá. Tem um significado profético. Se você lembra aqui, nós pregamos aqui sobre fogo estranho. Quem estava quando eu preguei sobre fogo estranho, você lembra? Então, sobre fogo estranho, Deus tinha mandado uma ordem para Arão que a menorá tinha que ficar acesa continuamente. E ela arderá, né, todos os dias, entre a tarde e a manhã. Era um mandamento de Deus. Então agora eles tinham que voltar a cultuar ao nosso Deus. Porém, a menorá não era desse tamanho, era enorme. É desse tamanho aqui, com grandes assim lugares para colocar azeite. Porém, para consagrar, para dedicar de volta o templo para o Senhor, eles tinham que acender a menorá. E quando foram verificar lá no depósito do templo, opa, vamos ver se tem óleo, vamos ver se tem azeite. Acharam só um frasquinho de azeite. Olha, tem só um frasco de azeite, está selado, hein? Está selado porque aqui não foi aberto, é um óleo consagrado. O óleo consagrado aqui. E, puxa, vai durar só uma noite só. Não, mas nós temos que estar durante 7 dias aí, pelo menos aí com azeite. Só vai durar uma noite só. O que a gente vai fazer? Não tem mais óleo, não tem mais azeite.
O que vamos fazer? Faz o seguinte, vamos acender hoje, 25 de Quisleu, para dedicar o templo de volta a Deus. Enquanto nós acendemos a menorá, mande os sacerdotes fazer para os outros dias, porque para fazer um frasquinho demorava, sabe quanto tempo fazer? 7 dias. E só tinha para mais uma noite, um dia. Aí então que aconteceu o milagre da Hanukkah. Porque o azeite que era para durar só uma noite, durou sabe quanto tempo? 8 dias. Deus fez multiplicar o azeite. Tá? Então declare: Hanukkah é tempo de provisão. Você está entendendo que esse tempo é importante para você? Então deu tempo para os sacerdotes prepararem os frascos, os azeites consagrados durante 7 dias. Porque no 8º dia, né, durou 8 dias aquele Hanukkah, aquele azeite. Tá? Então, na celebração de Hanukkah, Jesus estava nessa festa da dedicação e era acesa essa lâmpada, né? Essa lamparina, né? Essa tocha, na época era tocha ali, o candelabro, nesses dias Hanukkah, em memorial aos dias que eles reconsagraram o templo ao Senhor. Tá? É por isso que é chamado de festas das luzes. Tá? E é nessa festa que em Israel as crianças ganham presentes em Hanukkah. É em Hanukkah. Aí, como aconteceu, né? Vocês sabem a história de Babilônia, aquelas coisas que já ministramos aqui. Aí houve uma mistureba, 25 de dezembro, né? Que era a Saturnália. Vamos dar presente igual. Não, é igual, o povo de Deus dá festa, dá presente igual. A origem de dar presente nessa época é de Hanukkah. E as crianças de Israel, elas costumam brincar com os brinquedinhos aqui, parece um peão, que tem ali umas letras em hebraico, que quer dizer, quando você gira ali, quer dizer o seguinte: aconteceu um milagre lá. E amados, vai acontecer um milagre também na tua casa, porque sabe quem é o templo de Deus? Eu e você. Mas Deus está falando que é tempo de você reconsagrar o seu templo a Ele. Se Matitiahu, se Yehudá não tivesse se posicionado, se não tivesse lutado, Jesus provavelmente não teria vindo. Por quê? Porque estaria proibida a circuncisão. Ele é judeu, tinha que circuncidar. Estaria proibida a leitura da Bíblia. Estaria proibido as festas. Isso há 160 anos antes de Jesus vir. Então, uma coisa que quando o povo de Deus deixa de praticar a palavra de Deus, ela tem prejuízo. E quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai ver que Davi falava: a Bíblia, a Torá, quem obedece à palavra de Deus é feliz. Aí tem o segredo de você ser feliz, de você prosperar e crescer. Mas Deus está falando que é um tempo de você dedicar o seu templo, o seu corpo ao Senhor. E o azeite simboliza a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque Deus, ele não vem para um templo que está com paganismo, um templo que está com outros deuses dentro de você. Porque o milagre só vai vir da provisão, da vitória em minhas guerras, quando você decidir: não, eu preciso dedicar o meu templo a Deus. Eu preciso dedicar o meu corpo ao Senhor. E quando eu dedico o meu corpo ao Senhor, o meu templo a Deus, Deus vai se manifestar. O que o diabo faz? Desde o princípio, o diabo tenta impedir o povo de adorar a Deus. Olha só, Epifânio ali, ele era um rei grego, ele tinha os seus deuses, tinha a sua cultura. A primeira coisa que ele tentou fazer é induzir a cultura greco, né, ali sobre o povo de Deus. Você pode comer qualquer comida consagrada a ídolos, pode comer tranquilo. Adore os meus deuses também. Esse aqui é o Deus Zeus, esse aqui é o Deus da prata, esse aqui é a Vênus da fertilidade. Enfim, começou a induzir o povo a cair no pecado. E quando o povo de Deus não começa a guardar os seus mandamentos, vem o adversário e toma conta deles. As pessoas voltam a ser escravos do adversário. Quando a gente deixa de consagrar o nosso templo ao Senhor, vem o adversário e nos trata como escravos. Por isso que a palavra de Deus, ela fala: nós temos uma aliança, um acordo com o Senhor.
Tá? Então, graças ao posicionamento desses sacerdotes, de não trocar sua fé e obediência pelo paganismo e imposição cultural, hoje, eu e você podemos celebrar de volta as festas, cultuar o nosso Deus. Mas se eles não tivessem posicionado, ia estar uma bagunça. O povo estaria sem identidade. E hoje em dia, você tem que ter uma identidade de povo de Deus. Você tem que ter cheiro do povo de Deus. Você tem que ter cheiro de azeite. Você tem que ter cheiro da presença de Deus aqui. Então declare comigo. Quando eu deixo de obedecer a palavra de Deus, eu deixo de ser abençoado. Eu perco minha identidade de filho de Deus. Amém? Amém. Então, nesse momento agora, a gente vai fazer aquilo que era feito há milênios atrás, que é o acendimento da menorá. Você vai ver em Apocalipse que a menorá simboliza a igreja. Jesus estava entre 7 candelabros, 7 menorás em Apocalipse. Tem o significado de ser igreja. 7 braços aqui simboliza os 7 Espíritos de Deus. Então, nesse momento, a gente vai agora fazer essa parte da cerimônia, da celebração, da Hanukkah, da dedicação. E vamos encerrar essa cerimônia de hoje, tá? E para você se lembrar, a gente depois vai ministrar sobre as festas das luzes, dedicação do templo. Eu e vocês somos templo do Espírito Santo. Amém? Então, o que eles faziam no tempo de Jesus para acender a Hanukkah? O que a gente vai fazer agora? Então, na festa da dedicação, Hanukkah, o que a gente vai fazer aqui agora, era feito na época de Jesus. E tem um simbolismo profético na tua vida hoje, porque essa época é a época de milagres. Você veio aqui hoje na noite certa, porque Deus tem milagre para você. Deus tem milagre para você no meio dessa guerra. E que guerra, né, amados? Meu Deus do céu, na família, guerra financeira, misericórdia. Guerra em casa, o pai, na mãe, guerra em filhos, falta das coisas, final de ano, você já acabou com o teu 13º, já está devendo o 14º e o 5º. Mas essa época é época de provisão, desde que você dedique o seu templo a Deus. Amém? Então, vamos aqui fazer conforme o manual da palavra de Deus, tá? Então, alguns textos vou ler para vocês aqui, conforme naquele tempo. Eu vou ler em hebraico e vou ler para vocês a tradução. Por que ler em hebraico? Quem já conhece testemunhos de ex-satanistas, a magia negra, satanismo profundo. Eles não falam magia em português, nem em inglês. Sabe que língua que eles falam? Hebraico e aramaico. Por quê? Essa palavra é um idioma que tem um peso, tem um poder. Então, as palavras que eu vou ler para vocês aqui, a palavra de Deus vai ser em hebraico. Eu vou traduzir para vocês. O que a gente vai fazer aqui era feito há milênios. Desde o templo, quando eles dedicaram de volta o templo ao Senhor. E hoje é uma noite profética. No final, depois, a gente vai ungir cada um de vocês. Porque é um óleo, tem um simbolismo espiritual sobre vocês. E a gente quer selar vocês com esse azeite. Para que quando o inimigo venha e veja, opa, está selado. Ele decidiu dedicar o templo ao Senhor. Eu não quero tocar nesse daí. Porque 2024 é um tempo difícil para o mundo. Mas é um tempo precioso para os filhos de Deus. É um tempo de promessa, é um tempo de vitória, é um tempo de bênção, é um tempo de prosperidade, amados. Quem estava aqui domingo passado? O pastor aqui estava aqui, o Labareda. Ficou impactado com a igreja. Ficou, nossa, pastor, nunca fui tão honrado.
Falou assim, a que mais honrou aqui na região, aqui, 8 anos que ele está em Foz, aqui pregando para lá e para cá, foi a de vocês. E a igreja é pequena, uma igreja pequenininha com 80 pessoas, foi a que mais abençoou ele. E ele tem igrejas, você vai ver na internet, ele está em igrejas grandes. Falou, pastor, eu nunca fui tão honrado. Porque a gente fala assim, nós temos ensinado as pessoas lá da palavra de Deus a honrar profeta. Porque quando você honra profeta, você está honrando a quem? Ao Senhor. É bíblico. Jesus disse, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, vai receber a recompensa de profeta. Então, amado, se você fez esse voto, semana passada abençoou o pastor, ele ficou muito assim, nossa, pastor. Então se prepare, porque você fez ao Senhor. E não vai voltar vazia essa semente. Amém? Então vamos então a Hanukkah, a dedicação. E depois a gente vai finalizar com a palavra de Deus. E ungir cada um de vocês aqui hoje, em nome de Jesus. Então eu vou ler em hebraico, uma palavra profética para a tua vida. E depois a tradução, amém? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu bemitzvotav, vetzivanu lehadlik ner Hanukkah. Que quer dizer, a bênção da vela de Hanukkah. Bendito sejas tu, eterno, o nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com teus mandamentos, e nos ordenaste acender a vela de Hanukkah. Agora a bênção dos milagres. Quem quer milagre na tua vida? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nissim la'avotenu bayamim ha'hem bazman hazen. Amém? Quer dizer, Baruch, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que realizaste milagres aos nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Amém. Amém. Então essa é a cerimônia da Hanukkah feita nos dias do Senhor Jesus, na festa da dedicação. E agora vamos à parte final da palavra. Festa das luzes, festa da dedicação. Quando Jesus, Yeshua, apareceu para João em Apocalipse, o Senhor Jesus apareceu com uma glória. Nas mãos de Jesus tinha 7 estrelas. Ele estava no meio de 7 candelabros. Depois ele falou, as 7 estrelas na minha mão simbolizam os 7 anjos. E as 7 candelabros, 7 menorás, simboliza as 7 igrejas. Então, quando Jesus olha para cá, o que ele vê? A menorá. E é assim que nós temos que ser diante de Jesus, com as luzes acesas. Olhe na menorá, acesa, como no tempo do templo. Jesus disse, João 8,12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha a menorá. Jesus disse, João 9,5: durante o tempo que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. João 1, ele conta a revelação. João, ele desmistificou ali o que era Jesus. Ele falou, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra, que é Jesus, aleluia, é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade.
Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você é a luz também no mundo. Jesus falou, vocês também são luz do mundo. Lembra hoje, festa da dedicação, da consagração do templo. Vocês têm que estar assim diante de Deus. Jesus diz, João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém. João 12:35 ele fala, então Jesus explicou, ainda por mais um pouco de tempo a luz está entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vós vos tornardes filhos da luz. Aleluia. E terminando de falar, partiu-se e ocultou-se deles. Amém? Amados, o mundo jaz no maligno. Você tem que andar onde tem luz. Você tem que andar onde há luz, para que você não venha a tropeçar e a cair. João 12, 42-50. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declararam sua fé em Jesus, por serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus exclamou, quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vem a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não colhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, esse o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim eu falo. Amém? Essa cerimônia é praticada já há milênios, mas durante as conquistas, a igreja, foi tirado isso da igreja. Se você historicamente, desde o Império Romano, foram sendo tirado tudo isso da igreja de Deus, a igreja de Atos. Lembra quando desceu o Espírito Santo? Que dia que era? Era feriado de Pentecostes. Em Atos 28, estavam celebrando o que jejum? Do Yom Kippur. São Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Porque tudo isso tem uma história, tem um princípio. Tudo que vem da palavra de Deus é para abençoar a tua vida. Amém? E agora nós vamos na parte da apresentação do óleo. Vocês lembram que Hanukkah tem a ver com consagração do templo. Você é o templo do Espírito de Deus. Quando Matitiahu, Macabeu, se posicionou, falou, não vou aceitar as culturas helenistas, não vou aceitar adorar outros deuses, não vou deixar de cultuar ao Deus eterno, não vou deixar de festejar as festas do Senhor, não vou deixar de guardar, de celebrar o Shabat, não vou deixar de fazer nada disso, porque eu amo a Deus. Quando ele se posicionou, houve os milagres em tempos de guerra, o exército pequeno que venceu o exército enorme, e a dedicação do templo, onde eles reconsagraram, dedicação, Hanukkah,
de volta ao templo. Você falou: Deus, eu quero voltar a cultuar o Senhor aqui. Eu quero que o Senhor venha com a tua presença aqui. Eu desejo que o Senhor volte a habitar neste lugar. E aí aconteceu o milagre de Hanukkah, onde o azeite durou ali, que era para durar uma noite só, dura 8 dias. E tem um mistério do azeite, que vamos ungir vocês hoje. De Bricanare Blavanai. Hoje você vai pensar: Deus, eu quero dedicar o meu templo a Deus. Eu quero dedicar esse templo ao Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque o azeite tem um poder, um simbolismo muito, muito importante. Eclesiastes 9:8 diz bem assim: em todo o tempo sejam alvas, brancas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. A palavra de Deus fala que sejam alvas, ande em santidade, ande guardando a palavra de Deus. E o que quer dizer o óleo na cabeça? Você precisa de ter unção. Só com a unção de Deus você vai conseguir vencer o inimigo. Só quando você tem um óleo, a unção de Deus vai conseguir rasgar o leão no meio. Só quando você é ungido, você tem a capacidade de vencer gigantes. Davi só venceu gigantes porque ele era o quê? Ungido. Sansão só matou aqueles leão ali porque era ungido. Pessoas só vão ter o diferencial quando tem um azeite na sua cabeça. É a unção de Deus. E vamos fazer hoje esse ato profético de te ungir, para que você venha a vencer nesse tempo de Hanukkah. Venha a vencer nesse tempo difícil, porque em Hanukkah, nesses dias, há milagre do Senhor. Amém? E também para a gente encerrar, Jesus ele fala sobre o azeite. Você conhece essa história? Ele contou a história que, portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes pegaram suas candeias e não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo! Saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram aos sábios: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará, tanto para nós quanto para vós outros. Ide, portanto, que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As viram que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tão pouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém? Jesus fala que no dia que ele vier, só vai ser salvo 50%. 50% somente aqueles que tinham o quê? O óleo. E o óleo simboliza quando você busca a Deus, quando você se consagra a Deus. Vem um óleo, vem um azeite, você está sendo ungido, capacitado para vencer. Porque quando chegar um tempo de trevas, e você não levar o óleo de reserva, alguém já ficou sem? Imagina você andando na rua à noite e acaba a energia daquele bairro, e você não tem nem bateria no celular. Você anda em trevas. A pior coisa é você andar em trevas. Você não sabe o que tem no meio do caminho. Assim também quem anda neste mundo tem que estar com a luz da presença do Senhor, porque Ele é a luz do mundo. Amém? E a unção agora sobre vocês. Marcos 6,13 diz assim que os discípulos expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. Amém? E agora você vai ser ungido. Nós queremos ungir você nessa festa de dedicação, mas para isso você tem que tomar uma decisão. Senhor, eu quero dedicar o meu templo ao Senhor. Eu quero dedicar a minha vida a Ti, meu Deus. Não estou falando para você trocar de religião, não. Eu estou falando para você seguir a Bíblia.
Estou falando para você guardar o que Deus mandou você guardar. A palavra de Deus é vida, é bênção, é milagre, é provisão, é vitória. E geralmente nós só somos derrotados em nossas batalhas quando nos afastamos de Deus, quando deixamos de cumprir a palavra de Deus, quando desobedecemos a pais, quando não honramos, as esposas, quando as esposas não honram seus maridos, quando os pais irritam seus filhos, quando deixamos de cultuar a Deus. Tudo isso traz para nós maldição, e o inimigo está prontinho para pegar a gente quando temos maldição. E nessa noite, a noite da dedicação, onde você vai falar: Deus, eu quero que o Senhor reconsagre a minha vida. Deus, quero reconsagrar esse templo. Eu não quero mais, Deus, estar debaixo de uma cultura pagã, de uma cultura helenista, adorando outros deuses, outros ídolos. Eu quero somente adorar um Deus, o Deus de Israel, porque a salvação vem dos judeus. E eu e você, diz lá em Romanos capítulo 2, 12 e 11, de que nós somos o ramo enxertado. Israel, nós somos enxertados. A bênção de Abraão é para mim e para você. A bênção de Efraim e Manassés é para mim e para você. A bênção de Jesus é para mim e para você. Mas hoje é a noite de você consagrar o seu templo. Fala: eu quero consagrar o templo ao Senhor. Amém? Então chama aqui à frente, então. Os pastores estarão aqui na frente. Podendo, pastor Valdir, consegue ficar firme? Eu vou passar aqui. Os três aqui estarão ungindo vocês. Vocês vão dar 3 unções pelos pastores: pastorinha Tânia, pastor Valdir e pastora Cá. Eu vou estar orando por vocês. Eu vou estar falando com o Espírito Santo de Deus, porque Jesus está presente aqui, assim como Ele esteve na festa da dedicação, nos seus dias. Ele está bem aqui agora, na festa de dedicação. Ele falou: eu quero ver o meu templo aqui sendo dedicado. Eu quero cada um deles sendo dedicado a mim. E o Senhor quer ungir, Ele quer consagrar vocês, para que venha a luz, para que venha tempo de Deus, para que venha milagre na sua vida. Você precisa separar dos gregos, ou seja, do helenismo, das coisas que são anti-Deus, das coisas que são anticristo, das coisas que são tudo aquilo que fala contra Deus, tudo aquilo que é contra Israel. E Deus, Ele tem promessa para você, mas você tem que dedicar o seu tempo ao Senhor. Então eu chamo os que estão aqui do lado de cá, da minha esquerda, que é a direita da igreja, e também aqui, bem aqui nessa coluna aqui, o pessoal aqui do fundo também. Podem vir aqui. Enfim, eles estarão ungindo 3 unções sobre a testa de vocês, a mente de vocês. 3 unções. Vou passando pela pastorinha ali. Vai passando pela pastora. Isso, aí você vai dar uma volta lá ao redor. Isso. Rebacheda reandachada raplevanais. Oh, reblecheia da replevanais. Espírito de Deus, receba a unção do Senhor. Receba a proteção do Senhor. Que jamais lhe falte o óleo sobre a cabeça. Que jamais lhe falte o óleo sobre a tua mente. Que seja dedicado ao Senhor, protegido pelo Senhor. Receba, seja dedicado ao Senhor. Que todo mal se retire em nome de Yeshua HaMashiach. Que todo mal bate retirado. Nós estamos reconsagrando o templo, dedicando o altar a Deus, dedicando o altar ao Senhor. A dedicação. Pode levantar também o pessoal desse meio aqui, pode vir. Estará ungindo, passando óleo sobre vocês. Receba unção, receba a unção do Senhor. Dile: você é templo do Espírito Santo. Deixa a presença de Deus enche você. Ele é luz, Ele é luz. Ali Ele é luz.
Yeshua está aqui para acompanhar a dedicação do templo. Yeshua está aqui para acompanhar a dedicação de você. Seja dedicado ao Senhor. Você serve como os macabeus falaram, quem é poderoso como o eterno nosso Deus. É tempo de milagre, é tempo de vitória, é tempo de provisão na sua vida. Assim como aconteceu um milagre lá, vai acontecer um milagre aqui hoje. Vai acontecer um milagre na tua vida hoje. Vai acontecer um milagre na tua casa hoje. Porque Jesus é a luz. Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Receba a unção, receba a unção, receba a unção. Receba a luz, receba a luz, receba a unção para vencer. Receba a unção da provisão. Eu profetizo que 2024 vai ser um ano de mudança na tua vida. Um tempo de dedicação ao Senhor. É um tempo de você se consagrar mais ao Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, seja dedicado, seja consagrado a Deus. Receba a consagração a Deus. Receba a dedicação. Seja dedicado, dedicado, dedicado. Receba a unção do Senhor em nome de Yeshua HaMashiach. A dedicação, consagração ao Senhor. Ele é luz. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Pode vir agora o pessoal aqui do lado, lá do fundo também. Pode vir também. Consagração ao Senhor. Receba a unção. Receba a consagração do Senhor. Seja ungido, seja selado, seja protegido. Que jamais falte o óleo na sua cabeça. Que jamais falte o óleo na sua cabeça. Oh, dedicação ao Senhor. Dedicação ao Senhor. Para uma vida consagrada. Luz, é tempo de milagre. É tempo de milagre. É tempo de milagre. É tempo de provisão. É tempo de vitória em meias guerras. Yeshua está conosco. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Receba o óleo da unção. Receba o óleo da dedicação. Receba a unção do Senhor. Força, poder, presença. Receba o óleo do Senhor. Receba a força do Senhor. Receba a luz de Jesus. Receba a luz de Cristo. Ele é a luz. Venha para a luz. Que haja restauração no seu candelabro. Venha acender as luzes na presença do Eterno. Proteja, Pai, sela. Encha, Pai, essas vidas, Pai, com o óleo da tua presença, o óleo do Espírito Santo, a tua unção sobre cada um deles, em nome do seu filho Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia, 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 aleluia. Ele é a luz, Ele é a luz. E chegou na tua vida o tempo de milagre. Chegou na tua vida o tempo de provisão. Porque se aconteceu um milagre lá, é porque Deus estava lá. E se aconteceu um milagre aqui, porque Deus está aqui. Aleluia, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Seja colocado de pé agora em nome de Jesus. Declara que o teu irmão Hag, Hanukkah, Samer, feliz festa da dedicação. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço, que está ao teu lado agora, em nome de Jesus.